Bem, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais uma aula no Catecismo de Heidelberg, tá certo? E por questão de segurança, eu estou gravando essa aula. Eu não vou confiar na live à noite, porque na última semana tivemos alguns problemas com a internet, né? O sinal estava bem ruim e vocês puderam ver como foi a aula danificada, não é? E eu não quero correr esse risco até eu ter certeza que a internet vai estar bem legal, tá bom? Então, por questão de segurança, eu vou gravar essa aula e vou pegar direto até o dia do Senhor 14, na verdade, certo? Então, só para relembrar os irmãos, nós começamos a aprender sobre Jesus Cristo, não é? No dia do Senhor 11, certo? Dia do Senhor 11, tivemos a pergunta 29, que falou bem assim: por que razão o Filho de Deus é chamado de Jesus, quer dizer Salvador? Não é? E a resposta: porque ele nos salva de todos os nossos pecados. Ou seja, não podemos achar salvação em nenhum outro. O nome dele é Jesus, que quer dizer o Senhor é salvação, não é? Justamente porque ele é o Salvador. Ele não é um Salvador. Porque se ele é um Salvador, então é possível realmente buscar salvação em outros. Ele é um, apenas um. Mesmo que seja um pouco mais exaltado, digamos assim. O ponto central aqui é responder essa pergunta bíblica, na verdade. Buscar essa resposta bíblica, na verdade. Não é para compreender que Cristo, o Senhor Jesus, ele recebeu esse nome não porque ele é um Salvador, alguém destacado, mas porque ele é o Salvador, isto é, o único. Então, em nenhum outro nós encontramos salvação. E a pergunta seguinte, ela realmente segue essa mesma lógica. Pergunta 30. Aqueles que buscam com fervor a sua salvação e bem-estar em si mesmos, em outras pessoas, ou aliás, em outra coisa qualquer, também creem no único Salvador Jesus Cristo? Então esse é um ponto muito essencial. Uma vez que ele é apontado como o único Salvador, temos que entendê-lo como sendo o suficiente Salvador também, não é? Se realmente estivermos buscando a nossa felicidade, o bem-estar, a paz em nosso coração, a salvação em qualquer outro conceito, filosofia, teologia que nós inventamos, não é? Santos canonizados, não importa, em líderes religiosos, na própria religião em si, se estivermos buscando salvação e bem-estar em qualquer outra coisa, então estamos apenas nos gloriando em Cristo com palavras, porque na verdade não confiamos que Ele é o Salvador único enviado por Deus. Entende a situação? Então muitas vezes as pessoas falam em Jesus como Salvador, mas elas não creem nele de verdade. Elas encaram ele realmente como sendo não é? Um grande homem, um grande profeta, o Filho de Deus, não é como muitos acabam dizendo, por questão de tradição, mas não tem fé nisso de verdade, porque realmente procuram bem-estar e salvação em outros. Isso vale para aqueles que buscam esse bem-estar e salvação nos canonizados, não é? Como também na própria instituição religiosa, ao qual chamamos de igreja, ou em qualquer outra religião, ou mesmo aqueles que são, digamos assim, sinergistas em seu conceito de salvação, que procuram em si mesmos também razão para a salvação. Né? Deus faz a metade, eu faço a outra metade, e então nessa sinergia a salvação é efetuada. Esse tipo de convicção não é a fé bíblica. Logo, quem pensa assim não crê em Jesus Cristo como o único Salvador. Apenas diz isso, mas na prática está o negando como o suficiente Salvador. Tá? No dia do Senhor 12, pergunta 31, nós temos bem assim: por que razão ele é chamado de Cristo? Então a primeira pergunta tem a ver com o nome Jesus, não é? Que fala sobre a sua missão de Salvador, como o único Salvador. E agora sobre Cristo. E aprendemos também que Cristo não é o seu sobrenome, mas na verdade é seu ofício, não é? Cristo significa dizer que ele é o Messias, o ungido do Senhor, o escolhido de Deus. Para quê? Para ser o supremo profeta que anuncia com autoridade a palavra de Deus, nos revelando os mistérios do Evangelho, certo? O sumo sacerdote, não é? Em seu ofício sacerdotal, ele se entregou a si mesmo, não é? Como sacrifício perfeito, de uma vez por todas, para realmente pagar pecados, não para abrir a porta de salvação. Ele é o supremo, não é? O sumo sacerdote. E também rei. Ele é o grande rei ungido do Senhor, aquele que nós cantamos, o qual cantamos no Salmo de número 2, né? O rei ungido do Senhor, que é seu filho. E então, uma vez que compreendemos isso, nós avançamos para a pergunta 32, que tem um aspecto muito mais pessoal e que nos dá também um senso de responsabilidade muito importante, porque a pergunta agora é: eu entendo porque ele é Cristo. A minha pergunta é: por que ele é chamado? Por que nós somos chamados de cristãos? Por que você é chamado de cristão? Então, realmente, essa pergunta ela é bem pessoal e nos dá esse senso de responsabilidade. Porque agora entendendo que eu, como um seguidor de Cristo,
sou chamado de cristão, é justamente na compreensão de que ele, então, partilhou conosco, no caso com a sua igreja, que é o seu corpo, essa unção profética, sacerdotal e real. E então, por isso, está justamente nesse significado do nome cristão, é daí que vem, não é? Ou é por causa desse nome, pelo que ele fez por nós, não é? Pelo o que ele compartilha com o seu corpo, que é a igreja, é que nós podemos invocar a Deus publicamente, pregar o evangelho, essa é a única razão, certo? A nossa autoridade para anunciar o evangelho vem daí, não é? Cristo partilhou sobre nós a sua unção profética. Também é a razão do porquê nós podemos adorar a Deus em um culto pactual, solene. Entende? Por quê? Porque ele partilhou a sua unção sacerdotal com sua igreja. Assim, cada membro do corpo de Cristo pode oferecer a sua própria vida em sacrifício espiritual a Deus, não é? De gratidão. E também, essa é a razão do porquê nós podemos e devemos conscientemente lutar contra o pecado, lutar contra o diabo e contra o mundo ao nosso redor. Porque ele partilhou sobre nós a sua unção real. E então temos a esperança nisso aí, não é? De que um dia reinaremos com Cristo. Então, perceba como isso é importante para nós. No dia do Senhor 13, então, foi no caso da aula passada, que foi danificada por causa da má qualidade da internet, a pergunta 33, por que ele é chamado de filho unigênito de Deus, se nós também somos filhos de Deus? Qual a razão disso? Não é? E aqui o catecismo faz uma separação muito interessante para nós, não é? Para quebrar com o conceito que algumas pessoas têm também. A primeira parte da resposta é porque somente Cristo é, por natureza, o eterno Filho de Deus. Então, o ponto central é compreender o seguinte: Cristo, ele não é Filho de Deus em uma categoria como a nossa, por exemplo. Ele é por natureza. É como nós confessamos, por exemplo, no credo niceno ou no credo de Atanásio, não é? Ele é o eterno Filho de Deus. Ele é da mesma substância do Pai, não é? Nós até cantamos o credo niceno aqui em nossa comunidade. Nós confessamos o credo apostólico no culto, geralmente o culto à noite, e também às vezes cantamos o credo niceno, né? Em outros momentos também confessávamos o credo niceno no culto, mas quando ele é um pouco mais longo, né? Preferimos realmente o credo apostólico. Mas de vez em quando nós cantamos o credo niceno, e realmente é muito prazeroso falar essas palavras, não é? Que Cristo é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ele é, então, o eterno Filho de Deus, certo? No caso, então, de nós, ele fala, a resposta aqui é: nós, porém, somos filhos de Deus por adoção. Ou seja, a nossa categoria é totalmente outra, não é? Por adoção pela graça por causa de Cristo. Então, basicamente, é aquele princípio que aprendemos no Evangelho de João, no capítulo 1. E esse princípio veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, ou chamados, filhos de Deus. Não é? Esse princípio quebra completamente aquela noção cultural que geralmente temos como brasileiros, de que todos somos filhos de Deus. De uma maneira geral, né, sendo bem genérico mesmo, podemos dizer que nós somos todos filhos de Deus. Não é? Porque Deus é o nosso Criador. E o próprio ser humano em si, ele foi criado em uma categoria superior às demais criaturas. Não tem como comparar, não é? Nós não somos aquilo que a ciência moderna Nutelinha fala sobre nós. As definições científicas, estou um pouco me lixando para isso, né? Para dizer que o homem é um animal racional. Completamente estranho à escritura sagrada, porque nós somos diferentes, não somos animais evoluídos ou animais que têm capacidade de raciocínio. Nós somos imagem e semelhança de Deus. É uma categoria que as demais criaturas não têm. Simplesmente isso, não fazem parte. Tá? Então, nesse sentido, como fomos criados para sermos imagem e semelhança de Deus, não é? E refletirmos a glória de Deus aqui neste mundo, então somos filhos dele. Só que a pergunta aqui ela tem um sentido muito mais profundo, porque tem a ver com algo pessoal. Perceba que, de propósito, nós temos a resposta sobre o princípio sobre Cristo ser o eterno Filho de Deus, não é? E nós também sermos filhos, para separar essas categorias e mostrar que há diferença entre a filiação de Cristo, que é eterna, por natureza, certo? Consubstancial ao Pai, enquanto nós somos por adoção. E aí o ponto essencial aqui para que compreendemos. O princípio de João, o Evangelho de João, ensina que ser filho de Deus é um poder dado pelo próprio Deus quando cremos em Jesus Cristo. Simples assim. Significa dizer, então, que nem todos são filhos de Deus, porque nem todos creem de todo o coração em Jesus Cristo. Esse é o ponto. Então, pactualmente falando, não é?
muitas pessoas não desfrutam, não vivem nesse relacionamento com Deus o Pai. Nem todos podem realmente se aproximar de Deus o Pai. E quando eu falo se aproximar, não é porque merecem, porque nós não merecemos. Né? Nós cristãos não merecemos isso, mas porque creem em Jesus Cristo, certo? Esse é o ponto aqui crucial, tá? De uma maneira geral, o ser humano, a partir da queda, ele está afastado de Deus. O laço, aquele laço inicial da criação, não é? Daquela comunhão, foi completamente quebrado pelo pecado. Foi o que Deus disse ao homem: no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E de fato o homem morreu. Nós nascemos já mortos em delitos e pecados, como Paulo fala em Efésios capítulo 2. Ou seja, afastados de Deus. Ou ainda no capítulo 2 de Efésios, ou capítulo 3 de João também, não é? Na verdade somos filhos da ira por nascimento. Esse é o ponto. Quem muda isso é o próprio Senhor Deus, não é? Ele enviou seu filho, e o filho rogou ao Pai para que o Espírito Santo fosse enviado, e é o Espírito Santo, quando a igreja prega o evangelho, que opera regeneração, e então aqueles que creem em Jesus Cristo recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, tá? Então isso é realmente muito, muito importante para nós compreendermos aqui, certo? Agora, vem uma pergunta que eu considero da maior importância, aliás, que é a pergunta 34, que mais uma vez tem esse apelo um pouco mais pessoal, tá? Por que você o chama de nosso Senhor? E aí, mais uma vez, tal como aprendemos a respeito do porquê, na pergunta 33, né? Com relação a nós sermos também filhos de Deus, e eu acabei explicando e ensinando que nem todos são filhos de Deus assim, pactualmente, né? De maneira relacional. Da mesma forma, existe um problema também na nossa cultura. De uma maneira geral, Cristo é Senhor de todos. Ele é Senhor de todos. Não é? É como ele mesmo disse quando ressuscitou e foi até os seus discípulos. Lá em Mateus 28, quando ele, antes de um pouco de subir aos céus, não é, à vista dos apóstolos, o que ele diz? Agora sim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, prega o evangelho por todo mundo. Então, ele é rei. Ele não reinará. Ele não será coroado rei. Ele é rei. Ele já é o rei da glória. Simplesmente isso. Ele é o rei. Simples assim. Tá? E como rei, ele é senhor sobre todas as coisas. Não há 1 centímetro, né, na criação do qual Cristo não possa dizer é meu. Tudo é dele. Ele é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Ele é o Senhor sobre os governos. Não é? Tem gente que fica iludido com Illuminatis, com as 5 famílias mais ricas do mundo, com comunismo, etc. Tudo isso, eu não estou descartando a nossa responsabilidade de combater essas coisas, não. Mas o ponto é, como cristãos, precisamos ter uma visão um pouco mais abrangente, não é? E voltada mais à verdade do que à realidade, ou seja, do que é o nosso contexto. Não é? Cristo é Senhor sobre todas as coisas e sobre todos, simplesmente isso. Tá? Essa é a grande verdade. Só que há um aspecto também que não é muito positivo, ou não é positivo, que é esse aspecto meramente cultural. Às vezes, a cultura ela acaba enfraquecendo o significado das coisas, porque vira algo comum, cai no costume, entende a situação? E por ser algo tão comum, vira ordinário e perde o valor, perde a força. Por isso, muitas pessoas em nosso contexto ocidental falam de Jesus como sendo Filho de Deus, falam de Jesus como sendo o Senhor, né? É o Senhor Jesus Cristo, mas não vivem, não é, debaixo do seu senhorio. Já para pensar nisso aí? De maneira geral, ele é Senhor sobre tudo. Né? Ele é Senhor sobre tudo. Mas de maneira pactual, consciente, pela fé, todos estão se submetendo, por esta fé, ao senhorio de Cristo? Nós sabemos que não. Então, eu falo isso para a gente fazer a distinção aqui. De maneira geral, ele é o Senhor sobre todas as coisas. Não é? Ele é o Senhor sobre aqueles que já foram, Hitler, Mao Tse Tung, não é? Lenin, Stalin, não importa. Qualquer um. Os daqui também da América Latina, Che Guevara, Fidel Castro, qualquer outro que se levantar, qualquer outro. Né? Os imperadores romanos do passado, os comunistas, os líderes comunistas, ditadores do continente africano, não importa quem. Ele é Senhor sobre todos. Mas de maneira pessoal, consciente e pactual, nem todos se submetem ao senhorio de Cristo.
há rebeldes aos montes neste mundo. Ou seja, há pessoas que continuam a permanecerem de pé diante dele. Não querem se dobrar para reconhecer quem ele é. Esse é o fato. Então, essa pergunta ela é importante. Por que você o chama de nosso Senhor? Porque se alguém que é um cristão, não é? Mas apenas se chama de cristão por uma questão de mera tradição cultural mesmo, talvez essa pessoa esteja chamando Cristo de Senhor sem significado, sem sentido algum. Talvez alguém chame ele de Senhor, mas, sabe, não o trata como Senhor de fato. Não se submete ao senhorio dele e não honra esse Senhor. Para pensar. Quando Cristo nos chama de seus discípulos ou servos, quando os apóstolos, não é, falam sobre sermos servos de Cristo, a palavra que geralmente é usada no texto da Escritura, né, no texto grego, por exemplo, refere-se a um escravo. Né? E tem diferença de escravo e de servo. Tá? De maneira geral, podemos usar as palavras como tendo o mesmo sentido. Só que, entenda, a palavra designada para nós como servos de Cristo não refere-se a alguém que escolheu simplesmente servir a ele, como se fosse um tipo de empregado. Há pessoas que pensam assim, tipo, eu sou um servo de Cristo, não porque ele me comprou, não porque ele é o Senhor que me comprou e, portanto, tem direito sobre minha vida absoluto. Não. Há pessoas que realmente pensam que eu estou fazendo porque eu quero. Então, mais ou menos assim como eu estar trabalhando numa empresa e ter um patrão. No dia que eu me abusar, eu vou embora e acabou. Tem um monte de cristãos que agem assim. Vocês sabem disso muito bem. Por quê? Porque o conceito não é sobre senhorio de Cristo e a nossa identidade de servo está completamente alterado, não é bíblico. Ou seja, falam de Cristo como Senhor, mas no fim não o tratam como Senhor de fato. Se a Escritura fala que ele é Senhor, é porque de fato ele nos comprou. E aí a imagem que tem que vir à sua mente é a imagem do mercado de escravos, como era no passado. Tá? Deixa eu dar uma pausa aqui no áudio porque tá passando um carro de som aí de novo. Ei. Ei, vamos lá de novo, continuar. Então perceba, muitas pessoas então têm um conceito completamente errado sobre a questão do senhorio de Cristo, o que não faz o menor sentido. Infelizmente, essa má compreensão, essa teologia ruim, leva as pessoas a falarem de Cristo como o patrão delas. Entende a situação? O patrão. Ainda mais no contexto que nós vivemos aqui, onde existe uma influência muito grande do socialismo, do marxismo, né? O nosso conceito de relação entre patrão e empregado é um conceito meio de revolução, né? Então, por exemplo, eu não estou dizendo que só os empregados são assim, não. Os patrões também são. Os patrões querem muitas vezes se aproveitar dos seus empregados, dos seus colaboradores, e os seus colaboradores, né, por sua vez, vivem nesse sentido com patotinhas falando mal do patrão e tentando de alguma maneira ferrá-lo. Então, a coisa mais comum do mundo é isso em nosso contexto, graças à influência da revolução, né, do marxismo em si. Então, as pessoas tratam às vezes Jesus Cristo desse jeito. Eu quero servi-lo. Eu estou aqui porque eu quero, não é? Eu estou aqui porque eu quero. Tudo então depende de mim, não é? Toda a questão, tudo gira em torno da minha pessoa, do meu umbigo. É o que eu quero fazer. Então, quando eu não quiser mais, eu simplesmente vou embora. E assim, muitos e muitos e muitos e muitos cristãos têm vivido suas vidas completamente, não é, estranho ao Evangelho. Estranho ao Evangelho. A pergunta é: por que você o chama de nosso Senhor? A resposta: porque Ele nos comprou e nos resgatou, corpo e alma, de todos os nossos pecados, não com ouro nem prata, mas com seus precioso sangue, e nos libertou de todo o domínio do diabo para nos tornar sua possessão. Ou seja, quem nós somos por natureza? Um bando de escravos. Nós nascemos escravos do pecado. Nós não nos tornamos pecadores. Nós não pecamos por imitação. Nós já nascemos assim, desde a concepção. Né? Desde a concepção. Desde quando o espermatozoide fecundou com o óvulo, ali já estava um pecador. Simplesmente isso. Não é? Que nasceria sob esse jugo de pecado.
escravo, que viveria a sua vida e no desenvolver das suas capacidades, das suas faculdades, iria exercer na prática o pecado, porque já era um ser corrupto, não se tornou. Então essa é a nossa natureza. Ninguém ensina criancinhas a pecar. Eu gosto de usar esse exemplo, né? Para as pessoas compreenderem bem, porque você não vai ter pais que têm um juízo, pelo menos, né? Na maioria das vezes, ensinando aos seus filhinhos pequenos de alguns meses a pegar um carrinho de brinquedo e meter na cabeça do outro coleguinha da mesma idade. Não, eles fazem isso porque querem fazer. Ainda que eles não entendam, não possam processar muito bem e racionalizar a coisa, há impulsos naquele bebê, naquela criança, que leva ele a essa atitude egoísta, não é? De destruição do seu próximo ali. É a nossa natureza, simples assim, certo? E nós nunca sairíamos disso por conta própria. É a nossa natureza, escravizada ao pecado. Então, por natureza, nós jamais escolheríamos a Cristo. Por natureza, nós jamais nos submeteríamos ao seu jugo. Por natureza, nós jamais buscaríamos, nesse sentido, Ele como nosso Senhor. Nós só o chamamos de Senhor, não porque nós quisemos nesse sentido, nós buscamos a Ele. Não, chamamos de Senhor porque Ele veio até aqui e nos comprou com seu sangue. Essa é a única razão. E uma vez que isso é compreendido, o nosso conceito de senhorio de Cristo, o nosso conceito de servos nesse sentido muda completamente. Uma vez que eu fui comprado, não é? E sou dele, pertenço a ele, todos os meus direitos são dele, esse é o ponto, não é? Eu não tenho mais direito. Minha identidade não existe fora dele. Entende a situação? Significa dizer que eu não posso viver para mim mesmo. Eu não posso viver para minha própria vontade. Minha única razão de ser é a vontade do meu Senhor. Esse é o conceito de escravo, não é? De escravidão que nós temos no passado. Esse é o conceito. Não dá para imaginar um escravo, alguém que foi comprado no mercado de escravos, não é? Reivindicando seus direitos. Como assim? Dizendo que não vai servir ao seu Senhor. Como assim? Isso não existe. Isso não existe. O escravo se prostra diante do seu Senhor, não é? O que importa é o seu Senhor. Ele vive para servir ao propósito de sua vida. Eu estou pegando o exemplo do passado, de como era a questão da escravidão. É assim, nesse entendimento, que nós somos chamados de servos, não é? E Cristo, então, é chamado de Senhor por causa disso, porque Ele nos comprou. Não fomos nós que nos ofertamos. Ele nos comprou com preço inigualável, o preço do seu precioso sangue. Ele escolheu a morte. O preço foi a sua própria morte. Deus se encarnar e Ele morrer, Ele provar a morte, algo que é próprio nosso. Ele provar a morte para nos comprar, para nos resgatar de todo o domínio do diabo. Essa é a realidade. Então, esse entendimento realmente coloca o conceito de Senhor Jesus Cristo e servo, como nós cristãos, não é, em um patamar completamente diferente. Você já tinha pensado sobre isso? Não é? Eu espero que você pense, porque é um assunto realmente muito importante, não é? Muito importante mesmo, certo? Pronto, eu vou encerrar essa aula aqui e vou gravar também já do dia do Senhor 14, certo? Para refletirmos bem sobre isso, tá bom? Então, muito obrigado por sua paciência e acompanhar essa aula até aqui. Deus abençoe a sua vida, beleza?